Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Gênesis 3, 20, 21, 22. A gente está falando agora do Cordeiro. Novamente, agora o resumo. A gente está iniciando esse texto, essa construção, com o texto base de Apocalipse 13, 8, que diz: E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A gente está aprendendo sobre avivamento. Avivar é uma construção. O prefixo a antecede no sentido de negação. Então, o processo de avivamento não quer dizer vida, mas morte. E no processo de reavivamento, essa morte é dupla. É uma escolha de morte. Você está sendo reavivado. E agora a gente está entrando agora no Gênesis 3, 20, que dialoga com o que foi apresentado em Apocalipse. Como assim, Luiz Felipe? Foi apresentado em Apocalipse? Apocalipse está dizendo que na fundação do mundo, um cordeiro foi morto. E o cordeiro que é Cristo Jesus. Gênesis 23, 20 começa dizendo assim: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e o vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Na construção do 23, Serás pede para que os anjos que estavam lá expulsassem e fizessem que ele saísse do jardim. Mas eu gosto de dar sentido ao 21. E fez o Senhor Deus a Arão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. É a primeira vez que a gente é apresentado em Gênesis a morte. Deus, matou um animal. E desse animal fez uma túnica de pele. Alguns estudiosos vão falar que é o cordeiro. Eu não quero nem adentrar e chegar nessa construção e falar que é o cordeiro. Mas a gente tem uma espécie de sacrifício. Por que, Felipe, a gente tem o sacrifício? Porque o homem descobriu o pecado. O homem agora, no 23, sabe o que é bom e sabe o que é mal. Então Deus, nessa magnífica construção, mata um animal, tira a pele daquele animal e faz vestes. Vestes para cobrir o pecado do homem. Porém, essas vestes são falíveis, são falhas. Na construção do povo judeu, a gente tem uma construção de salvação através de sacrifício, ou melhor, uma oferta de libação. Era um momento onde o povo ia, o sacerdote, e ofertava ao Senhor, matava o seu animal, escolhia o seu melhor animal, pegava aquela sua ovelha sem manchas, pegava o seu novilho sem manchas. Marcos, agora eu não vou para questionamento, eu vou para terminar, após eu respondo, tá bom? Só para a gente continuar, senão não vai dar para finalizar. Mas, novamente, ele sai dali, nessa construção, e a gente está falando da oferta de libação, desse sacrifício. Então, a gente tem o primeiro sacrifício apresentado em Gênesis 21. Esse sacrifício é onde ele mata um animal e tira do animal a sua pele e coloca no homem, dando as vestes novas, para que Deus tivesse o contato com o homem, pois o pecado necessitou. E aí, o povo, através do sacerdote, tem a construção do sacrifício. Sacrifício mediante a oferta, onde era ofertado o melhor, um novilho sem manchas, impuro, para sacrificar, porque o homem, a partir do pecado, a partir da primeira morte, nós escolhemos comer da fruta. E a partir daí, precisou que morte viesse para que nós pudéssemos voltar a ter intimidade com Deus.
o avivar, para que nós pudéssemos ter vida, para que Adão e Eva pudessem novamente se relacionar, foi necessário matar um animal e tirar sua pele. Mas, como a gente bem sabe da história do primeiro Adão, essa construção é muito falível. Chegou um momento em que o povo hebreu já não cuidava mais do animal, chegava na hora e comprava qualquer animal, um animal com manchas, já não se cuidava tanto pela oferta, pelo sacrifício. Não era dado valor. No processo de oferta de libação se jogava vinho, que misturava com o sangue e dava um cheiro belo. Usava-se azeite para limpar o altar de sacrifício. Mas com o passar do tempo isso foi deixando de lado. A gente acabou esquecendo que por causa do nosso pecado foi morto um animal. Para que tivéssemos vida, um animal precisou morrer. Para que os nossos pecados fossem tarados, animais precisavam morrer. Só que infelizmente isso vira um comércio. A gente deixa de entender o real significado disso tudo. Do peso, de que para termos vida algo precisava morrer, e entendemos como um pagatório. Um lugar onde eu peco e pago. Onde é possível você pecar agora, porque é só simplesmente matar um animal e entregar, e amém. Deus vai receber. Mas a mensagem da morte ficava ausente. Não é porque se a gente se achava melhor. Talvez se fosse com um filho, a gente, opa, eu tenho que matar meu próprio filho, aí eu penso, repenso. Mas como é um animal, eu, como um ser humano, sou superior ao animal. Eu ando, eu falo, eu como, pouco me importa. Sou melhor do que ele. E Deus, sendo muito melhor que eu e você, que cada um nessa cal, não fez semelhança a nós. Muito pelo contrário, ele se esvaziou e veio. E aí eu gostaria que vocês botassem João 1, 29. Pois foi feita uma construção. Deus, nesse meio tempo, viu que o povo não entendeu a mensagem. Não entendeu que era necessário morrer para viver. Aí ele, eu vou fazer diferente, vou mudar essa lógica. Mas isso antes de tudo existir, porque a gente lê em Apocalipse. Toda essa construção. E aí, no texto que a gente vai apresentar, é uma fala de João, que diz assim, João Batista. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Já não bastava ter matado um animal. A gente viveu um processo de avivamento. Tivemos a honra, através do que aconteceu com o nosso querido, que a gente não é próximo, mas Adão. Adão foi avivado. Mediante a morte, ele teve direito à vida. Mas o primeiro Adão era sujo, era impuro. A construção feita com o primeiro Adão foi uma construção, uma aliança falível. Mas veio aquele. Veio um para provocar e gerar em todos um reavivamento. Uma aliança eterna. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não... Porque essa construção. Enquanto o animal cortado da pele cobria o pecado de Adão, permitindo que Adão pudesse estar coexistindo com Deus, o segundo Adão faz diferente. Ele não cobre o pecado. Ele não cria uma película. Nosso querido amigo João, digo querido amigo porque quando a gente lê, a gente se torna íntimo. João Batista vai dizer que eis o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a gente agora entrega uma nova construção, um reavivamento, uma nova morte, mas agora de Cristo Jesus.
mas uma morte agora causando uma nova aliança. Mas uma aliança não agora falível, porque é uma aliança de sangue, feita no trono, no alto e sublime trono, mediante aquela cruz. Mas, Felipe, tais coisas são tão belas. Tais construções são tão belas. Gostaria que alguém botasse aí Lucas 23, do 13 ao 15. A gente fala de tamanha beleza, tamanha formosura. E convocando Pilatos, o principal dos sacerdotes e magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertor do povo. Eis que, examinando a vossa presença, nenhuma culpa, nenhuma mancha das que acusais acheis nesse homem. Nem mesmo Herodes, porque a eles vos remeti. E eis que não tenho feito coisa alguma digna de morte. Pilatos olha e vê o cordeiro, sem manchas, sem nada na sua frente. Ele fala: abro, limpo, lavo as minhas mãos. Vocês que decidem. Na festa de Páscoa era feita essa construção onde podia se salvar um e se colocaram dois. De um lado, Barrabás. De outro lado, o cordeiro que veio. Sem pecado, sem mancha. Diferente de nós, cheios de mancha, cheios de sujeira. Diferente da primeira construção, da antiga aliança, onde se compravam um animal, não se tinha um cuidado para o zelar, não. Ele viveu, ele cuidou, ele amou, ele zelou. E nessa conjuntura, o povo escolheu Barrabás. Era necessário que acontecesse. Era necessário que o Filho de Deus, que o Cordeiro, sem mancha, viesse e morresse e mostrasse o reavivamento. Toda essa construção, essa beleza que a gente olha, é só mostrando a impureza e a sujeira do homem. Fosse necessário animais, não deu certo. Fosse necessário o ser mais puro do mundo morrer, e muitos o rejeitam. E até mesmo dentro dos nossos meios. Não falo nem que eles que não conhecem. Quantas vezes rejeitamos? Quantas vezes escolhemos Barrabás? E eu não quero nem adentrar nessa parte, mas eu quero que você pense agora. Na primeira morte, quando foi feitas as vestes que cobriam o pecado, houve o processo de avivamento. Na segunda morte, onde foi nos dadas as vestes limpas, fomos limpos pelo sangue do Cordeiro. Somos a oferta de libação. O sangue foi derramado por nós. A nossa morte é apenas sacrifício vivo. E quando a gente entende esse reavivamento, porque a morte de Cristo, às vezes, não sei se vocês já pensaram nisso, mas às vezes a morte de Cristo é diminuída por causa da ressurreição. Ele morreu, vírgula, mas ressuscitou. Ele morreu, porém, entretanto, todavia, ressuscitou. Ele morreu. Ponto. E por misericórdia e vontade de Deus ressuscitou. Construindo toda a sua tese de reaviver, de trazer vida àquilo que estava morto, mas muito pelo contrário, porque nessa construção a gente sempre fala de reavivar, né? Trazer vida àquilo que estava morto, não. Trazer morte àquilo que nunca teve vida. Como assim, Felipe? Heresia? Não. Trazer morte para minha carne, pois nunca esteve vivo.
Só estive eu vivo enquanto estava com ele. E não era de mim, era ele. Só estou eu vivo porque ele é vida. E nessa construção, nessa conjuntura, a partir da ressurreição, gostaria de fazer uma pergunta para todo mundo aqui. A gente fala de ressurreição como um ambiente sobrenatural, amém? Onde aquilo que estava morto recebe vida. Vocês sabem qual é o maior exemplo de ressurreição no dia? Podem abrir e digitar. Um exemplo de ressurreição, vocês sabem? Um exemplo de ressurreição tem algo que marca o dia e foi feito para apontar a ressurreição. Não sei se vocês sabem disso. Vou dar também um exemplo. Mas o Sol e a Lua. Perfeito. Autores vão dizer que a conjunção de Sol e de Lua é a projeção da ressurreição. Todo dia pela manhã, ao acordar, agradecemos por estar vivo. Agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos por um ser morto, como nós, ter o dom da vida. A gente tem que lidar com as nossas coisas. Cada um sabe o que tem sido difícil. Cada um sabe a sua dificuldade. Cada um sabe sua necessidade. Quantas vezes você teve que morrer, deixar de lado. A alegria pode durar o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa construção bela, tudo no Evangelho, tudo na vida. Não tem algo nessa terra que não aponte para o Evangelho, o processo de ressurreição. O dia, a noite, a vida, o ar, a água, as tristezas, a alegria, o amor, a morte, a vida. E mesmo assim, nessa construção tão bela, a gente se perde e acha que vivemos por si só. As nossas construções, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, são tudo nossos. Um autor que eu gosto muito, Marco Teles, escreveu em seu texto que estamos na geração da cesariana. E que, por estarmos na geração da cesariana, há muita dificuldade no nosso meio. Estamos numa geração cesariana, porque é uma construção científica e epistemológica de que vivemos numa sociedade onde não há positivos, lados negativos na cesariana. Mas a cesariana foi para evitar algumas construções, mas também diminuir a dor. Eu tô vendo que tá tendo comentário, eu peço para que vamos prestar atenção. Depois a gente conversa, depois a gente fala. Amém? O Dallas ali botou João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. E estendendo o que eu estava falando, estamos numa geração da cesariana. E não é o que estou dizendo, mas cientistas dizem. Somos impelidos de sentir dor desde o nosso nascimento. Qualquer pequena dor de cabeça, a gente toma um remédio. Eu sinto determinada dor, vou ali e tomo um remédio. A gente não aprendeu a sofrer. Quando os nossos pais brigavam, eles iam para um canto para que a gente não ouvisse quando era criança. A nossa mãe, a nossa família podia não ter o dinheiro suficiente, mas eles se quebravam para que a gente pudesse ter uma roupinha um pouquinho melhor. Quando os nossos avós morreram, quando criança, não fomos levados para ver porque seria muito doloroso. A gente está sendo ausentado da dor. E nesse ambiente de ser ausentado desde o sair do ventre da nossa mãe, a gente não está sabendo lidar com a dor. O mínimo sentido de dor que a gente já
sente na nossa pele causa uma ansiedade, um nervosismo, uma dor, uma vontade de sair correndo, uma tristeza, um desânimo, uma vontade de parar, uma vontade de morrer. E isso não estou falando de vocês, não. Estou falando de mim também. Estou falando da nossa sociedade. A gente não sabe sentir dor. A gente não sabe o que é sofrer. Sofrer pra gente é uma dorzinha na cabeça. Sabe o que foi sofrimento para Cristo? Morrer para um povo que não merecia. Mas ele estava alegre fazendo a vontade de Deus. E o maior sofrimento, quando ele fala aquela palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Porque sobre ele foi levado todo o pecado. E a gente sabe que não há possibilidade de coexistir Deus e o pecado. Então, para levar o pecado sobre ele, em poucos momentos ele se desligou do Pai. Ele sofreu uma das piores dores da face da terra. Tem um estudo que fala sobre a construção da crucificação, sobre o processo de ser apunhalado, sobre os líquidos liberados no corpo dele, sobre a dor. A gente não consegue sentir uma pífia dor. Eu falo isso ficando triste, porque se eu sentir muita dor de cabeça, eu vou tomar um remédio. E como a gente pode falar de avivamento se a gente não está preparado para morrer? Como a gente pode tanto falar, Pai, venha com teu avivamento. Eu quero ser avivado. Como a gente clama pela morte, se uma dorzinha já nos faz parar. Como a gente pode clamar pelo seu amor se a gente não entende o seu amor? O seu amor foi soberano sobre a dor, para que a gente pudesse ter vida. Foi necessário morte. Isso é dicotômico, mas ao mesmo tempo é lindo. É lindo, uau! Para que houvesse vida foi necessária a morte. Aquele que quiser perder lá a sua vida ganhará, mas aquele que quiser ganhar, perdê-la. Estamos tão presos às coisas desse mundo, às pequenas dores desse mundo, que viver um reavivamento talvez seja uma dor que a gente não suporte. E posso te dar uma resposta negativa para todos nós aqui? Não vamos suportar. Uau, como assim, Felipe? Na tarde de sábado? Você está falando que a gente não vai suportar? Não vamos. Não temos a capacidade. O nosso corpo não aguenta. Mas é aí que a ressurreição acontece. Porque não é sobre nós. O sangue que foi derramado no passado foi de animais. Mas o sangue que derramou na cruz é o sangue que limpa e purifica. Traz vida àquilo que estava morto. Mas, Felipe, você está falando de morte. Mas não, na construção do evangelho, na realidade das coisas, o ver para mim é lucro. É isso que Paulo diz? Não. Mas no meio dos dias que a gente está vivendo, a gente está falando tanto de viver, curtir. Vocês são jovens, gente. O que vocês estão fazendo desde 4 da tarde num sábado, dia 7 de outubro? Vão viver a vida. Vão curtir. Por que vocês estão aqui? Sabe? É isso que a sociedade vai imprimir todos os dias. Porque vocês estão gastando tempo com esse Jesus. E aí vocês vão olhar para dentro e falar: porque sem ele, porque sem a morte dele, o
eu ainda estaria vivo. Não sei se vocês entenderam. Porque sem a morte dele, eu ainda estaria vivo. Só que a sua vontade, a sua vida não tem valor algum. Mediante a morte dele, eu estou morto para mim mesmo. E vivo para ele, por ele, anelando no dia que está em Hebreus 10:37, um dos versículos que eu mais amo. Há pouquinho de tempo, aquele que vem virá não tardará. Ele foi nos preparar lugar. Ele foi nos preparar lugar. Vocês não entendem isso. Ele morreu pela gente, sofreu pela gente e poderia parar. Não, já fez. Mas ele foi nos preparar lugar. Por nossa culpa ele morreu, por nossa culpa ele sofreu, por nossa culpa milhares de animais foram mortos para que o sangue pudesse limpar os nossos pecados. Algo que a gente brinca muito, né? Que a gente até fala do antigo, a gente está vivendo a graça. Eu gosto muito de supracitar, eu estou supracitando isso muito porque tem falado muito no meu coração. Uma frase, uma construção de um pastor que eu gosto muito, que é o Cláudio Gama, ele fala, poxa, vocês falam tanto da graça, né? Que a lei era muito difícil, que a lei era complicado, a lei exigia aquilo, mas olha bem, no passado, se você pecasse, você podia matar um animal, esfolar, seu pecado seria limpo. Agora você tem que se quebrar, você tem que morrer. Outrora, no passado, você só era culpado por ter um contato com uma mulher fora do teu casamento se você efetuasse o ato. Caso só olhasse e cobiçasse, nada seria feito. Mas agora, não, vocês não entendem. Agora, se você olhar e seus olhos cobiçarem, já está pecando. Se necessário for, lance os seus olhos fora. Outrora, no passado, a gente olha para essa dinâmica, olha, por exemplo, para Sansão. Olha, Sansão ficou cego no final da sua vida, mas fez algo tão belo. E isso dali, gente, é lei na graça. Ai, na graça eu tenho meu Deus, eu tenho meu Jesus amado. A gente fala tanto do Velho Testamento, tanto do Velho Testamento, e a gente olha tanta gente incrível, não incrível por si só, mas porque era mediante. Em Hebreus 11 vai estar lá aqueles heróis da fé. A gente fala Abraão, Esaú, Jacó, toda essa galera que aparece lá, Enoque que andou com Deus. A gente vai ver outros aparecendo, grandes profetas, grandes nomes. Elias e Eliseu curavam. Mas a nós foi dada uma dádiva que nenhum deles teve. Antes tinham que fazer de tempos em tempos, viam Cristo, viam Deus. Agora a gente vive 24 horas do dia com o Espírito Santo. Eu sempre fico pensando, imagine chegar no final dos tempos. Eles olharem e falar, cara, sem o Espírito Santo a gente já fez isso. E vocês com o Espírito fizeram o quê? Sem a gente viveu coisas maravilhosas. Vocês como? Devem ter visto coisa muito mais incrível. Se comigo o fogo desceu, o seu com vocês o fogo subiu. Da mesma forma que foi uma dádiva ter o Espírito Santo, temos agora uma nova aliança. Uma nova aliança que a gente não fala muito, né? Porque é uma aliança de Jesus, Jesus bom, Jesus legal, um Jesus que na sociedade atual, um Jesus bacana, amor, pró-vida, né? Mas é um Jesus que clama por justiça. E, infelizmente, a nossa justiça é injusta. E quando a gente fala de reavivamento,
Eu não sei se foi entendível tudo que foi falado. Eu espero muito que o Espírito Santo ministre no coração para um melhor entendimento. Mas que ao sair dessa cal, que já é noite, já são 6 da tarde, vocês entendam que reavivar é morrer mais uma vez. É morrer todo dia. É acordar pela manhã obrigado por não ter que viver. Pode parecer melancólico, pode parecer depreciativo, não é. Se você fosse depender de você para viver a sua vida, coitada da tua vida, mas graças a Deus você tem o Espírito Santo de Deus. E lembre, eu gosto muito de pensar. Tudo que a gente está falando, tudo que eu tenho falado, se não me engano é Lucas 6,46, o Lucas 16,46, vai dizer um texto que eu amo porque bate minha mente o tempo todo. Por que me chamas de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Por que me chamas de amado e não faz o que eu te peço, que eu te mando? Por que me chamas de pai se não me obedece, filho? Por quê? E eu extrapolo isso para as nossas vidas. Por que me chamas de vida se não deixa eu viver em ti? E o deixar não é uma condição, tá? Nada para vocês não pensarem dessa forma. Eu tenho poder, não. A gente fala muito de livre-arbítrio. Nessa dicotomia do reavivamento, do avivamento. Na dicotomia, na construção do evangelho, o livre-arbítrio serve para você escolher não escolher. Eu escolho não viver, eu escolho não andar, eu escolho ficar aqui, aonde ele quer. Eu escolho fazer a vontade dele. O alimento tem para baixo, pode não conhecer. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Toda construção, todo texto bíblico precisa e deve acabar em Cristo Jesus. Seja sermão, seja palavra, onde vocês estiverem, na igreja de vocês, quando vocês ouvirem uma palavra, essa palavra precisa fechar em Cristo Jesus. Qualquer construção de texto, por mais bela, incrível, majestosa que seja, se não acabar em Cristo, grite anátema. Pois é mediante ele, foi por causa dele, que já não mais precisamos de uma pele de animal para cobrir os nossos pecados, mas fomos verdadeiramente limpos. E só ele é capaz de limpar. Só ele é capaz de dar vida àquilo que estava morto. Só ele é capaz de trazer a vida, que ele é vida. Amém? Eu falei que ia finalizar, mas trouxe uma construção de uma alegoria que eu gosto muito, que é o peregrino. Certa vez o cristão encontra um seu amigo que se chama Fiel. Fiel é um rapaz que estava no Vale da Sombra da Morte e o cristão ouviu o Fiel cantando e foi para perto. Eles se encontraram e ficaram muito felizes porque eles falaram que tem alguém. E eles ficaram conversando, trocando. E o cristão alegre, feliz de saber que não estava sozinho nessa jornada. Só que eles entram numa uma feira. Nessa feira todo mundo vai olhar para eles porque eles são diferentes. Aquela feira ali estava cheia de vaidades, de demônios, de criaturas que anelavam pelo pecado. Mas o cristão e o fiel, ambos estavam caminhando. Só que eles eram diferentes de todo mundo. Então, resumindo muito, fiel e cristão são presos. Pela verdade que eles acreditam, fiel e cristão são presos. Fiel é o primeiro a ser julgado. Assim como Paulo, ninguém veio para defendê-lo. E ele foi julgado réu. Culpado. Culpado por quê, Felipe? Culpado por ser cristão. Mas fiel estava sorrindo, sorridente, alegre. Sabe por quê? Porque ele entendeu. Ele entendeu que aquilo dali era nada mais, nada menos que um processo.
Ele já tinha sido reavivado, ele já não vivia mais. Ele foi fiel à palavra, ele foi fiel à morte, uma morte que foi dolorosa, pois cristão preso via seu amigo sendo morto. Ele viu fiel sendo morto. Talvez cristão não tivesse pronto para viver o que fiel viveu. Talvez se cristão fosse o primeiro, por não estar tão forte não firme na fé, ele não fosse fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Fiel já estava olhando para os céus e vendo a beleza, assim como Estevão. E possivelmente fazendo como Estevão, fiel fazia, pai. Eles não sabem o que fazem. Mas no meio daquilo tudo, no meio de tanta algazarra, naquela feira onde clamavam, rapaz, morte. Tinha um rapaz que viu aquilo tudo, seu olho iluminou. Seu olho se encheu de esperança. Esperança vendo o cristão preso. Pega uma chave e abre a porta. E ambos fogem. O cristão é salvo. A morte de fiel trouxe esperança para cristão. A morte de Cristo Jesus trouxe esperança para todos nós que somos filhos. Que nesse findar de tarde, início de noite, tudo que foi dito não sejam palavras jogadas ao vento. Que o Espírito Santo de Deus ministre fortemente no coração e nada seja através do que eu tenho dito, mas que o Espírito Santo de Deus tem ministrado. Pode talvez parecer repetitivo, mas é repetitivo. A ressurreição é diária. É todo dia eu acordar, morrer, acordar, morrer, acordar, morrer, acordar, morrer, acordar, morrer, porque vida já é Ele. E é todo dia lembrar desse diálogo. Todo dia lembrar dessa bela construção. É todo dia lembrar do sangue derramado na cruz do Cordeiro. É todo dia lembrar da esperança. Amém?